Projetos da pauta feminina são aprovados em plenário. Governadores e prefeitos virão ao Senado na próxima semana para debater o Pacto Federativo. A reforma da Previdência vai ser debatida na Comissão de Assuntos Econômicos. E a Comissão de Educação aprova abril como mês de conscientização sobre a doença de Parkinson. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Com uma mesa composta somente por mulheres, o Senado aprovou 2 projetos da bancada feminina. Também houve a votação em primeiro turno de uma PEC sobre pessoas com deficiência e o anúncio dos integrantes da CPI de Brumadinho, que vai ser instalada nesta quarta-feira. Antes das votações, alguns senadores falaram sobre a crise na Venezuela. O plenário contava com a presença da embaixadora do país vizinho, Maria Tereza Belândria, que trouxe a preocupação de que o presidente encarregado, Juan Guaidó, seja preso na Venezuela nos próximos dias e de que a Assembleia Nacional do país seja dissolvida. A possibilidade de fechar o parlamento é muito grave. Contra a democracia é um absurdo e não podemos ignorar isso. Já está decidido que a Comissão de Relações Exteriores desta Casa irá nomear 6 senadores que acompanharão em tempo integral a situação da Venezuela. É importante que se forme essa comissão, mas uma comissão que vá buscar o entendimento, que vá buscar a boa relação, que vá buscar a paz entre as 2 nações. Chegou o momento, o Senado da demonstração, mas é preciso que o governo federal entenda que a tradição do Brasil é de diálogo, é de paz, é de acordo. O Senado da República, o governo brasileiro reconhece no presidente interino, Juan Guaidó, a autoridade de presidente daquele país. A primeira proposta debatida pelos senadores padroniza na Constituição as menções a pessoas com algum tipo de limitação física ou intelectual. Pela proposta de emenda, expressões como pessoa portadora de deficiência ou portador de deficiência serão substituídas por pessoa com deficiência. A PEC foi aprovada por unanimidade em primeiro turno, mas ainda vai precisar passar por um segundo turno de votação. O objetivo principal dessa iniciativa é fazer a garantia de direitos e, sobretudo, a valorização humanitária, que infelizmente há um nível de exclusão e de discriminação de fato muito grande. Nós estamos corrigindo uma injustiça que há muito tempo todas as famílias de pessoas com deficiência vêm solicitando aos parlamentares. É uma adequação de uma expressão já consolidada no Brasil e no mundo ao se referir à área da deficiência, utilizar-se a expressão pessoa com deficiência e não pessoa portadora de deficiência ou portadora de excepcionalidade ou pessoa com necessidades especiais. Os senadores aprovaram também a criação da Política Nacional de Prevenção do Diabetes e de Assistência Integral à Saúde da Pessoa Diabética. Foi lido ainda em plenário o requerimento com os nomes dos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai apurar as causas do rompimento da barragem na mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, em Brumadinho. A CPI será instalada nesta quarta-feira. Dentro dos nomes citados por Excelência, eu sou o mais experiente, para não dizer o mais idoso. Como tal, vou, dentro das prerrogativas jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo. Pois é, regimentais, já convocar para amanhã às 14 horas uma reunião de todos os componentes, onde nós elegeremos o presidente e, consequentemente, aqueles que ocuparão os cargos de relator, para começarmos a instalar a CPI e analisar essa tragédia lá em Minas Gerais.
Em seguida, a mesa foi composta apenas por mulheres. Sob o comando das senadoras, o plenário aprovou propostas da pauta feminina. Uma delas obriga que todo estabelecimento permita o aleitamento materno no seu interior. O texto determina multa e pagamento por danos morais a quem violar o direito da mulher de amamentar em público. O plenário também aprovou o projeto que obriga agressores a devolverem ao INSS benefícios pagos a vítimas de violência doméstica. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou nesta terça-feira que governadores e prefeitos virão ao Senado na semana que vem. Eles devem debater com os senadores o Pacto Federativo e a distribuição de recursos entre União, estados e municípios. Os senadores decidiram que nós precisamos debater o Pacto Federativo. E o momento é agora. O Brasil está vivendo uma nova experiência. Nós precisamos dividir o bolo da arrecadação. Não é possível os municípios e os estados ficarem com as atribuições e não ficarem com os recursos para as atribuições que foram assumidas ao longo dos anos, inclusive por legislações votadas no Congresso. Então há esse sentimento da redistribuição do bolo arrecadatório do Brasil e o Senado vai se debruçar em relação a isso, porque é um tema que é aguardado por governadores e prefeitos ao longo de pelo menos as últimas 2 décadas. O presidente informou ainda que a comissão especial do Senado, que deverá acompanhar a análise da reforma da Previdência, poderá ser instalada já nesta quarta-feira, se a Câmara dos Deputados instalar no mesmo dia a Comissão de Constituição e Justiça. E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado decidiu antecipar o debate sobre a reforma da Previdência. Na reunião de hoje, os senadores definiram os especialistas convidados para a audiência pública da próxima terça-feira. O requerimento extra-pauta foi apresentado pelo senador Plínio Valério. Ele lembrou que a reforma da Previdência é o principal tema em discussão no Congresso. Eu acho de bom ouvido a gente discutir essa reforma da Previdência em termos, para nós, até em termos mesmo pedagógicos. Não seria exclusivamente pedagógico, mas até em termos para que nós pudéssemos, senador Cajuru, compreender. Os senadores apresentaram sugestões de outros nomes para serem ouvidos e o nome do ex-senador José Pimentel, que já foi ministro da Previdência, foi acrescentado ao mesmo requerimento do senador Plínio Valério. Os senadores lembraram a importância de ouvir sempre pontos distintos sobre cada tópico da reforma. 2 participantes e com essa sugestão que foi dada pelo senador Cajuru, que cada um, ou que os 2 convidados, um tenha uma visão defensora da proposta e o outro possa ter também a exposição questionadora. Porque, caso contrário, a gente deixa de alcançar efetivamente o resultado que pretendemos e é o que está como fulcro do requerimento esposado pelo Sua Excelência Senador Plínio Valério. O requerimento foi aprovado e já na próxima terça-feira serão ouvidos 5 especialistas na área. O secretário da Previdência, Leonardo Rolim, o diretor da IFE, Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, além do ex-senador José Pimentel. A intenção dos senadores é realizar audiências públicas sobre a reforma da Previdência a cada 2 semanas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai ser ouvido pela Comissão de Assuntos Econômicos no próximo dia 26. Os temas são o endividamento dos estados e a Lei Candir, que estabelece o ressarcimento aos estados pela União da isenção do ICMS sobre produtos primários exportados. Está no ar no site do Senado Federal o painel de violência contra as mulheres. A página reúne dados e mostra estatísticas de agressões e feminicídios. A iniciativa é do Observatório da Mulher contra a Violência, um grupo de pesquisa do Senado. Em 2016, 4.635 mulheres foram vítimas de feminicídio. No mesmo ano, quase 225 mil ocorrências de agressões à mulher foram registradas.
Os dados estão disponíveis no painel de violência contra as mulheres, página criada pelo Senado Federal para alertar a população e ajudar na criação de políticas públicas de enfrentamento ao feminicídio. A página é interativa, traz indicadores estaduais e nacionais, informações específicas de ocorrências, como nível de escolaridade, faixa etária e causa da morte. Os dados de violência contra a mulher são coletados em diferentes órgãos, analisados e enviados para o painel. E a tecnologia permite uma interação dos usuários de forma dinâmica. O coordenador do projeto explica que mapear as informações é um dos desafios enfrentados. Quando você tem muitas informações em vários locais diferentes e todas as análises ficam estanques nesses locais diferentes, você não consegue ter um retrato que passe por toda a política de enfrentamento, que é uma política muito complexa, porque você tem retratos fragmentados. O que a gente tenta fazer com esse painel é juntar esses retratos num local só. Tentar pegar as informações que são da justiça, trazer as informações que são da saúde, homicídios, notificações de saúde, ocorrência policial, tentar colocar tudo no mesmo ambiente, inclusive com algumas métricas comuns, para a gente tentar analisar como é que a gente consegue perceber essa informação nos vários caminhos, no caminho da mulher, no fluxo de atendimento. A integrante da bancada feminina e autora de projetos na área de defesa da mulher, senadora Rose de Freitas, comentou a importância do trabalho desenvolvido. Esse painel interativo vai mostrar os números da violência, para que isso incomode as pessoas. E as pessoas sabem que isso não é historinha. Não tem ali uma mulher porque ela saiu com a saia curta, porque ela fez isso, porque fez aquilo, porque ela bebeu. Não tem isso. Tem uma realidade latente que está diante dos nossos olhos. Esse painel vai mostrar isso. Agora, vamos junto com esse painel, além de monitorar a violência, vamos trabalhar porque os atos concretos punam os agressores. O painel está disponível no endereço eletrônico senado.gov.br/strans. Abril poderá ser considerado o mês de conscientização sobre a doença de Parkinson. Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovaram um projeto com a ideia, que segue para análise dos deputados federais. Também foi para a Câmara dos Deputados, matéria que institui a Semana Global do Empreendedorismo, a ser comemorada todos os anos na terceira semana de novembro. A ideia é usar a data para estimular a criação e divulgação de políticas públicas voltadas para o setor de empreendedorismo brasileiro, que, segundo o senador Jorginho Melo, passa por momento crítico. Dificuldades financeiras para ser empreendedor no Brasil. É coisa para herói. Hoje o micro e pequeno empresário, que representa 57% dos empregos formais do Brasil, 28% do PIB, não é pouco. Mas o governo vive enganando, dizendo que tem recursos disponíveis nos bancos oficiais e etc. Mas é tudo conversa mole. Os senadores também aprovaram uma proposta que institui o mês de abril como mês de conscientização sobre o Parkinson, uma doença neurológica degenerativa que atinge cerca de 1% da população mundial acima de 65 anos. Trata-se de uma doença típica da terceira idade que interfere diretamente na dinâmica familiar, uma vez que os doentes necessitam de diversos cuidados e de medicamentos indispensáveis. Além disso, o tratamento é de alto custo e requer intervenção especializada, o que torna fundamental a atuação conjunta do Estado e das diversas instâncias da sociedade para o enfrentamento do problema. Nós temos uma população que muito breve chegará a quase 40% acima dos 60 anos. E essas doenças, elas vão chamar a atenção e vão ser muito importantes de já serem trabalhadas no calendário da saúde no Brasil como prevenção. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle aprovou o requerimento do senador Randolfo Rodrigues para que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, seja convidado a participar de audiência pública na comissão. Os senadores querem que ele preste informações sobre as denúncias de uso de candidaturas laranja para desvio de recursos eleitorais.
E o tema da entrevista de hoje é renovação na política. Os movimentos de renovação de lideranças elegeram parlamentares de 14 partidos em 2018. O senador Rodrigo Cunha conversa com a jornalista Renata de Paula sobre novas práticas que podem fazer a diferença na política. Movimentos de renovação e capacitação de lideranças políticas se firmaram nos últimos anos e conseguiram eleger vários representantes para o Congresso Nacional. Um deles é o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas. Seja bem-vindo, senador. O senhor participa da RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que conseguiu eleger 37 lideranças em 2018. Foram 2 governadores... 4 senadores. 4 senadores. E o resto deputados estaduais e deputados federais. E são de diferentes partidos políticos, alguns têm mais experiência, outros são bem jovens, né? Como é que funciona esse movimento? Bem, a RAPS, para mim, ela teve uma grande importância, porque como deputado estadual, eu consegui criar relações, o que nós chamamos de amizade cívica, com vários parlamentares do país inteiro, em que periodicamente nos reunimos em São Paulo, na maioria das vezes, para discutir o país e discutir novas práticas dentro da política. Então, isso foi um grande estímulo para mim. No meu estado, às vezes, é difícil conversar sobre novas práticas na política, porque muitas vezes se acha que tem uma fórmula eterna de se entrar na política ou de se fazer política, e eu não me identifico muito com esse perfil. Então, criei uma filosofia de refazer a forma como a política é feita em meu estado, e quando encontrei a RAPS, várias pessoas, inclusive temos 4 senadores agora na casa, o Randolph, o senador Regufe, a senadora Mara e eu. Então, são pessoas de partidos diferentes, pessoas com habilidades diferentes, mas que se unem em prol de uma nova política. Então, eu acho que isso resume bem o que é a RAPS, pelo menos para mim. O grande lado positivo é essa amizade cívica e buscando realmente a sustentabilidade, que não é a sustentabilidade apenas com viés ambiental, não é isso, mas é tentar buscar o equilíbrio entre o capital, entre a sociedade e também o meio ambiente. E como é que se davam esses encontros? Havia palestra, grupo de estudo? Sim, são encontros, inclusive, não apenas para políticos, tem alguns níveis, como os empreendedores cívicos, como os jovens também, e também os líderes, que na maioria das vezes têm mandato. Estão capacitando ainda jovens lideranças? Isso, que é um grande estímulo, é fazer com que novas pessoas ingressem na política e saibam que é possível fazer uma política de acordo com seus princípios. Então, são feitas palestras, troca de experiências, então quem já está na política muitas vezes participa fazendo palestras, falando suas experiências, especialistas em áreas específicas, então desde media training a situações mais profundas, debater a previdência, debater alguns assuntos polêmicos e também necessário, são tratados pela rede. Então, eu faço parte com muito orgulho e também tento estimular com que outras pessoas façam. É um movimento pluripartidário. Isso. Há consenso nesses debates? Olha, a respeito, assim, não se busca saber quem está certo e quem está errado. Então, cada um tem a sua visão de mundo, mas eu acho que tudo converge para que o bom senso sempre prevaleça. E numa situação como essa, não é estimulado o debate em si, para se eximir ao máximo cada assunto. É colocado o ponto de vista e você respeita, aceita ou não aceita. Lógico que tem diálogos, mas é sempre produtivo. Ser jovem, né, ou se declarar da nova política, né, não muda muita coisa se não mudarem as práticas. Quais práticas hoje o senhor considera, e o movimento também, que esse movimento de renovação condena as práticas da velha política, né? Quais práticas o senhor considera erradas? Bem, Renata, é muito importante deixar claro às pessoas que estão nos assistindo que a renovação na política não é uma renovação de idade. O país não precisa disso. A gente precisa de uma renovação de postura, que é muito diferente. Então, essa renovação pode ter cabelos brancos, mas uma postura diferente. E muitas vezes isso se confunde com a propriedade. Então, eu venho e entro aqui no Senado em busca de uma renovação, sim, mas não na idade. Estou chegando aqui com uma postura diferente. E essa postura vem de acordo com o que as ruas e as pessoas e a sociedade hoje pedem. Há um distanciamento enorme hoje entre o político e a sociedade. Então, eu sempre busco, quando possível, quando eu ando e converso com as pessoas na rua, e alguém diz, eu não gosto de político nenhum.
Eu disse, olha, vamos com calma, você não gosta de política, na verdade, né? Aí eu digo, olha, você não gosta de político ou da política? São duas coisas diferentes. Se você não gosta do político, troque eles. Então, você tem a oportunidade de trocar. Cada 4 anos você tem a oportunidade. E demonstra a importância da política. Então, a política, foi ela que fez o seu combustível aumentar, é ela que vai fazer com que o seu IPTU também seja mais caro. Então, que a Previdência tenha uma mudança. Então, isso é importante as pessoas diferenciarem. Porque quando você cria aversão ao político e se soma à política, você se afasta. E eu costumo dizer que é a segunda vitória dos maus políticos, porque as pessoas de bem intencionadas, ou que acham que poderia fazer a diferença, acabam se afastando, e aí sobram poucos. Então, venho de um estado, que é um estado pequeno, é o segundo menor estado do país, mas é um estado que hoje está conectado. A gente consegue conversar com as pessoas, eliminando os intermediários, e eu acho que a nova política é isso. Não é a rede social, não é apenas a nova política porque tem muitos seguidores ou porque recebe curtidas no Facebook, não é isso. Nova política, para mim, é aquela que olha para o cidadão. Então, não trabalho com lotes, fazendo loteamentos, com aqueles currais eleitorais, chegar numa cidade em busca de um vereador, de um prefeito que vai me dar 1.000 votos, 10.000 votos, negocio com ele e não estou nem aí para as pessoas, não é. Negocia com ele, o político teria condições de negociar, por exemplo, cargos em estatais, eu falo mais apoios. Ele me apoia nessa, que na outra eu posso lhe apoiar na outra. Então, isso não é o meu perfil. Meu perfil é falar com as pessoas. Então, eu sempre fiz isso por onde eu passei. E a rede social se soma a isso, a essa situação. Eu utilizo a rede social de fato, o objetivo não é fazer marketing, é fazer comunicação. Ou seja, eu presto conta do que eu estou fazendo, converso com as pessoas, elas fazem denúncias, elas fazem sugestões. Então, é um momento interessante. É lógico que alguns assuntos eu coloco para ter o termômetro da sociedade, o termômetro das pessoas que me acompanham, mas a decisão final sempre tem que ser baseada em algo concreto e realmente que eu possa defender até o fim. Lógico, eu quero sempre fazer com que as pessoas participem, mas é muito perigoso ficar refém desses comentários, porque muitas vezes não se tem uma educação política e se trata de forma superficial alguns temas que são profundos. E aí o político que agir assim, no meu ponto de vista, hoje a sociedade não tem esse total amadurecimento e às vezes pode ser influenciado até por uma onda que a rede pode estar pegando e fazer com que aquelas pessoas comentem bastante sobre aquele assunto e alguém tem um interesse por trás. Então isso é muito interessante, deixando claro que os meus próprios projetos de leis como deputado estadual, eu colocava em votação antes, para as pessoas dizerem se eram a favor ou contra, e era um termômetro para mim. Nunca cheguei a ter mais de 10% de forma negativa, mas se tivesse eu ia parar para rever. Mas, será que realmente eu estou enxergando o mundo de outra forma, sozinho? Então, esse parâmetro é bem interessante. Mas o posicionamento dos seus seguidores nas redes sociais, ele vai ser definitivo na capacidade de influenciar a sua decisão, o seu voto, por exemplo, os seus eleitores se posicionarem contra a reforma da Previdência? Eu falo que é importantíssimo, Primeiro porque hoje alguém falar cabalmente que é contra a reforma da Previdência, ainda nem está pronta, não sabe nem qual é o projeto final. Então, isso, desde o ano passado, as pessoas já são contra. Então, e quem votar a favor vai estar com o seu nome no outdoor em várias cidades. Mas isso não se sabe ainda o que é. Então, é necessário, não é necessário? Cadê os estudos? Vamos fazer as avaliações. Então, por isso que é perigoso a gente tratar isso, porque algumas situações que já são solidificadas, nem sempre vão permanecer da mesma forma. Então, até voltando um pouco à sua pergunta, Renato, quando você perguntou sobre nova política, eu acho que as práticas, novas práticas, eu aqui tenho muito orgulho de falar de que no meu primeiro mandato, eu fui eleito há 4 anos como deputado estadual em Alagoas, fui mais votado, inclusive, e 60% do meu gabinete foi composto por pessoas que fizeram uma seleção pública, uma seleção muito rigorosa. Na época, inclusive, contratei uma fundação que era contratada pela universidade lá do meu estado para fazer essa seleção justamente para ter uma isenção. E essas pessoas, foram mais de 1.000 pessoas na época inscritas, acrescentaram muito ao meu mandato.
Então, não teve um projeto de lei que passou pelo Estado de Alagoas durante os 4 anos que eu não tenha discutido. Então, fui quem mais aprovou leis, debati, criei uma linha de fiscalização e deu certo. E o senhor repetiu aqui no Senado mesmo o processo seletivo. Exatamente. E agora, 4 anos depois, eu fiquei muito feliz. E aí eu volto também à RAPS, porque eu consegui falar sobre esse assunto também nacionalmente. Não estou dizendo que foi o motivo, mas esse ano nós tivemos vários outros casos de pessoas que fizeram seleção pública no país inteiro, alguns mencionando que foi porque percebeu que deu certo e passaram a me acompanhar pelas redes e viu que foi um trabalho eficiente. E aqui no Senado não poderia ser diferente. Então, abri uma seleção pública, também tenho pessoas de alto gabarito ao meu lado que vão ajudar a fazer um mandato eficiente. E essa eficiência também vai corrobora também com a busca que eu tenho por fazer um mandato de baixo custo também. Então, às vezes você mostrar que é possível economizar e fazer, que é uma coisa também é você só economizar, né? Então você tem que economizar, acredito eu, demonstrando que se há muitos privilégios ou que se é possível fazer mais com menos e dar resultado. Então no meu estado, em Alagoas, eu consegui em 4 anos economizar em gratificações mais de 4 milhões de reais. Então um deputado em Alagoas, ele tem um valor muito grande desembolsado por mês, por gabinete. Então essa economia para mim se transformou também em eficiência, porque eu consegui ser produtivo. Então, o senhor pretende não usar, por exemplo, todos os cargos que estão à sua disposição no gabinete aqui do Senado? Eu não usei até agora todos, mas de acordo com a eficiência, pode ser que eu venha utilizá-lo desde que se tenha um retorno maior. Mas isso aí a gente vai aos poucos mostrando a nossa mensagem. Eu acredito que é importante as pessoas se identificarem com a política, por mais que não se identifiquem com alguns políticos, que tenham paciência ao lerem alguma notícia nas redes sociais, porque nem sempre tudo é verdade. Tenta se aprofundar, não ficar naquela primeira manchete do que é postado, mas sim dar uma lida mais profunda sobre cada tema e participar ativamente dessa mudança que o país quer. Então, aqui no Senado, nós já tivemos um reflexo disso. São 46 novos senadores, dos 54 que disputaram. E essas pessoas que chegaram aqui, chegaram pela força das ruas, das pessoas que querem mudança. E essa mudança foi sentida de maneira firme na primeira eleição que teve aqui. Então, a eleição aqui no Senado, com certeza, foi uma eleição de fora para dentro. A pressão enorme para que o voto seja aberto. A pressão enorme para que se tenha mudanças. E aqui fez com que os senadores se sentissem também respaldados pelas ruas. Então, você ouviu um senador publicamente dizer, olha, eu quero estar bem com os aeroportos. Então, isso é interessante. Por quê? Porque ele está preocupado com o que as pessoas falam. Então, é isso que nós devemos ter em mente. Porque vários políticos foram hostilizados em locais públicos, né? Entre eles aeroportos. Exatamente, porque nós exercemos um mandato. O mandato é o quê? É uma representação que alguém lhe dá. É um documento que alguém lhe dá para representá-la. Então, ela tem o direito de saber como está sendo representada e também de fazer cobranças. Então, eu acho que quem está aqui deve se sentir, sim, não o patrão, que o patrão é a sociedade que lhe deu essa outorga, né? Então, o momento pede isso, de menos popstar, de mais realidade. Então, se colocar realmente a serviço, é uma prestação de serviço quem está com o mandato parlamentar, e eu espero contribuir para essa mudança que o país tanto precisa. Muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.